Minha cunhada incentivou a filha dela a intimidar a minha em todas as reuniões de família. Agora elas precisavam desesperadamente de algo que só minha filha poderia dar. Minha cunhada casou-se com o irmão do meu marido há 8 anos. Ela entrou para a família com opiniões sobre tudo e todos. Ela achava minha casa pequena demais. Achava meu trabalho como assistente de biblioteca chato. Achava que minha filha Rosie era quieta e estranha demais. Tammy tinha uma filha chamada Brooke, que tinha a mesma idade de Rosie. Ambas as meninas tinham 10 anos quando tudo começou. Tammy decidiu desde cedo que Brooke era a estrela da família, e Rosie era apenas pano de fundo. Ela vestia Brooke com roupas caras para os jantares de feriado, e depois comentava como Rosie parecia simples em comparação. Ela se gabava do recital de dança de Brooke, e depois perguntava a Rosie quais atividades ela fazia, com uma voz que deixava claro que não esperava nada impressionante. Rosie gostava de ler e desenhar. Ela não se interessava por dança, esportes ou pelas coisas que Tammy valorizava. Tammy tratava isso como uma falha pessoal. A primeira vez que percebi a maldade com Rosie foi no dia de ação de graças, há 3 anos. As meninas estavam brincando no porão enquanto os adultos conversavam lá em cima. Desci para ver como estavam e encontrei Rosie sentada sozinha no canto, enquanto Brooke e suas amigas da vizinhança riam de algo do outro lado da sala. Perguntei a Rosie o que tinha acontecido, e ela disse que Brooke disse a todos que os desenhos de Rosie pareciam feitos por um bebê, e disse que Brooke rasgou o desenho em que Rosie estava trabalhando e jogou os pedaços no lixo. Subi e contei a Tammy o que aconteceu. Tammy revirou os olhos, e ela disse que crianças são assim mesmo, que Rosie precisava criar casca se quisesse sobreviver no mundo real, que talvez se Rosie fizesse atividades normais, em vez de ficar sentada sozinha desenhando o tempo todo, ela se enturmaria melhor. Olhei para meu marido em busca de apoio e ele deu de ombros e disse: talvez as meninas só precisem se resolver sozinhas. Eu não insisti porque não queria fazer uma cena no dia de ação de graças. Esse foi meu erro. O tudo piorou depois disso porque Brooke aprendeu que não havia consequências. No Natal, Brooke disse a Rosie que o Papai Noel não trazia bons presentes para crianças esquisitas. Na Páscoa, Brooke escondeu todos os ovos antes que Rosie pudesse encontrar algum e riu quando Rosie chorou. Em festas de aniversário, Brooke sussurrava coisas para as outras crianças, que as faziam evitar Rosie, e todas as vezes Tammy estava lá assistindo, e nunca impedia, ela nunca corrigia Brooke. Às vezes, eu a pegava sorrindo como se estivesse orgulhosa do que sua filha estava fazendo. Comecei a inventar desculpas para pular eventos familiares. Dizia que Rosie estava resfriada, dizia que tínhamos outros planos, dizia qualquer coisa para manter minha filha longe de Brooke. Mas minha sogra percebeu e começou a fazer chantagem emocional. Ela dizia que a família era importante, dizia que as primas precisavam criar laços, dizia que eu estava sendo super protetora e que Rosie precisava aprender a lidar com conflitos. Ninguém acreditava em mim quando eu dizia que Brooke estava intimidando a Rosie. Todos achavam que Brooke era perfeita porque Tammy garantia que todos pensassem isso. Brooke era educada com os adultos. Ela sorria e dizia: por favor e obrigado. Ela apresentava suas pequenas rotinas de dança em todas as reuniões e todos aplaudiam, mas ninguém via o que ela fazia com Rosie. Quando os adultos não estavam olhando, ninguém queria ver. No verão passado, tudo mudou. Brooke fez um teste para uma equipe de dança competitiva que era muito importante em nossa área. Ela entrou para a equipe facilmente porque dançava desde os 3 anos. Tammy postava sobre isso constantemente. Ela contava para todos nos jantares de família. Ela agia como se Brooke tivesse ganhado uma medalha olímpica. Então a equipe anunciou que faria uma apresentação especial no Festival de Arte do Condado. O tema era dança e artes visuais combinadas. E cada dançarina se apresentaria com um cenário personalizado pintado especificamente para sua rotina. A equipe contratou um artista local para criar os cenários, mas o artista adoeceu 2 semanas antes do festival e teve que cancelar. A equipe estava desesperada, e eles precisavam de alguém que pudesse pintar 12 grandes cenários em menos de 2 semanas. Tammy descobriu que o diretor da equipe estava perguntando aos pais se conheciam algum artista que pudesse ajudar. Foi aí que Tammy lembrou que Rosie desenhava o tempo todo e ela me ligou pela primeira vez em meses e disse que ouviu dizer que Rosie era artística, que a equipe de dança precisava muito de ajuda, que seria uma grande oportunidade para Rosie contribuir com algo importante, que Brooke apreciaria muito. Eu a ouvi falar por 5 minutos sem dizer uma palavra, então eu disse não. Tammy riu como se eu estivesse brincando. Ela disse que isso era sério, que toda a equipe contava em encontrar um artista, que Rosie poderia finalmente fazer parte de algo significativo, em vez de apenas desenhar sozinha em seu quarto. Eu disse não novamente. A voz de Tammy ficou ríspida, e ela disse que eu estava sendo mesquinha, que eu estava punindo Brooke por coisas normais de criança, que eu estava deixando um rancor bobo ferir crianças inocentes que só queriam dançar. Perguntei se ela se lembrava do dia de ação de graças de 3 anos atrás, quando Brooke rasgou o desenho de Rosie. Tammy disse que não se lembrava disso. Perguntei se ela se lembrava da Páscoa quando Brooke fez Rosie chorar. Tammy disse que Rosie estava sempre chorando por alguma coisa. Perguntei se ela se lembrava de cada evento familiar, onde assistiu sua filha ser cruel com a minha, e não fez nada. Tammy ficou quieta. Então ela disse algo que fez meu sangue ferver de raiva. Ela me disse que eu estava sendo egoísta, e que a Rosie deveria ser grata pela chance de contribuir com algo importante, em vez de perder tempo com desenhos sem sentido que ninguém se importa. As palavras me atingiram e senti minhas mãos começarem a tremer. Segurei o telefone com mais força e respirei fundo antes
antes de falar, dizendo a ela muito calmamente que aqueles desenhos sem sentido que ela mencionou eram os mesmos que a Brooke rasgou e jogou no lixo há 3 anos, enquanto a Tammy assistia e sorria. O telefone ficou mudo. Eu podia ouvir a respiração dela do outro lado, mas ela não disse nada. Continuei, e disse que a arte da Rosie não era sem sentido para nós, e que certamente não seria usada para ajudar a filha que passou anos fazendo a Rosie chorar em todas as reuniões familiares. A Tammy começou a gaguejar algo sobre como eu estava distorcendo as coisas, mas eu a cortei, dizendo que ela tinha 2 semanas para encontrar outro artista e que eu esperava que ela conseguisse, porque eu não queria que a Brooke sofresse, mas disse que minha filha não ajudaria alguém que a atormentou por anos. Desliguei antes que a Tammy pudesse responder, com minhas mãos ainda tremendo enquanto colocava o telefone no balcão da cozinha. Fiquei lá parada por 1 minuto apenas olhando para a parede e percebi que aquela era a primeira vez que eu enfrentava a Tammy diretamente. Parecia assustador e poderoso ao mesmo tempo. Meu coração batia rápido e eu podia sentir a adrenalina correndo pelo meu corpo. Ouvi passos descendo o corredor e me virei para ver a Rosie. Entrando na cozinha, olhando para mim com preocupação no rosto e perguntando quem estava no telefone porque ouviu minha voz ficando alta. Eu disse a ela que era a tia Tammy, pedindo ajuda com algo e que eu disse não. Os olhos da Rosie se arregalaram e ela pareceu surpresa, pois sabia que eu geralmente tentava evitar qualquer tipo de conflito com a família. Ela perguntou se estava tudo bem e eu caminhei até ela. Coloquei minha mão em seu ombro e disse que estava tudo bem e que ela não precisava se preocupar com isso. Ela olhou para mim por alguns segundos como se estivesse tentando descobrir se eu estava falando a verdade. Então assentiu e disse, ok, antes de ir para a geladeira pegar um lanche. Observei-a pegar uma maçã e voltar para o quarto. Dentro de 1 hora, meu telefone começou a explodir com mensagens de texto. Peguei-o e vi que eram todas da minha sogra. A primeira dizia que a Tammy tinha ligado para ela muito chateada, a segunda dizia que eu estava sendo irracional e a terceira dizia que família ajuda a família não importa o quê. Continuei lendo as mensagens e todas diziam basicamente a mesma coisa, que ela queria que eu ligasse de volta imediatamente, que precisávamos conversar sobre essa situação. E que eu estava cometendo um grande erro. Coloquei o telefone no balcão e não respondi na hora, pois precisava de tempo para pensar no que dizer e não estava pronta para lidar com mais drama familiar ainda. Fui para a sala e sentei no sofá. Cerca de 20 minutos depois, ouvi a porta da frente abrir, e meu marido entrou, olhou para mim e perguntou imediatamente o que tinha acontecido, porque a mãe dele também tinha ligado para ele. Ele colocou a bolsa de trabalho perto da porta e veio sentar ao meu lado, dizendo que toda a família estava chateada, e perguntando por que eu não deixava a Rosie ajudar com os cenários da equipe de dança. Ele parecia desconfortável e se mexeu na cadeira. Então disse, talvez devêssemos fazer isso apenas para manter a paz. Virei-me para ele e as palavras saíram rápidas e afiadas. Perguntei se ele se lembrava do dia de ação de graças há 3 anos, quando a Brooke rasgou o desenho da Rosie. Ele assentiu lentamente e disse que lembrava, mas que isso foi há muito tempo, dizendo, crianças superam essas coisas e talvez estejamos nos apegando demais a isso. Senti meu maxilar endurecer e me levantei do sofá. Caminhei até onde minha bolsa estava no balcão da cozinha e peguei meu telefone. Minhas mãos estavam firmes agora, embora meu coração batesse forte. Abri meu aplicativo de notas e rolei até a lista que eu vinha mantendo desde aquele primeiro dia de ação de graças. Voltei para a sala e entreguei o telefone a ele sem dizer nada. Ele pegou e olhou para a tela com confusão a princípio. Depois seus olhos começaram a descer pela lista e vi sua expressão mudar. Havia 17 entradas com datas e detalhes remontando a 3 anos, cada uma descrevendo algo que a Brooke tinha feito com a Rosie em um evento familiar. Eu tinha anotado o desenho rasgado no dia de ação de graças, o comentário sobre o Papai Noel no Natal, os ovos de Páscoa escondidos, todas as festas de aniversário onde a Brooke sussurrava para outras crianças, até que evitassem a Rosie, e as vezes que a Brooke zombava das roupas da Rosie, de sua personalidade quieta ou de seus desenhos. Eu tinha anotado cada incidente que conseguia lembrar, com o máximo de detalhes possível. Meu marido continuou lendo, e seu rosto foi de confuso para surpreso e para algo que parecia vergonha. Ele rolou a lista inteira 2 vezes antes de olhar para mim, perguntando por que eu nunca mostrei isso a ele antes, e dizendo que não sabia que era tão consistente. Sua voz estava mais baixa agora, e ele parecia genuinamente chocado. Sentei-me novamente no sofá ao lado dele e respirei fundo, dizendo que tentei falar sobre isso muitas vezes ao longo dos anos, lembrando-o das conversas em que mencionei o comportamento da Brooke, e ele disse que as meninas precisavam se resolver sozinhas, lembrando-o das vezes em que disse que a Rosie sofria com as intimidações e ele disse que eu estava sendo super protetora, e lembrando-o de cada vez que tentei fazê-lo ver o que estava acontecendo, e ele ignorou, mudou de assunto, ou disse que eu estava exagerando sobre coisas normais de criança. Ele colocou o telefone na mesa de centro e esfregou o rosto com as 2 mãos. Disse que sentia muito e que deveria ter ouvido melhor, que não percebeu o quão ruim realmente era, porque só via pedaços e a Tammy sempre fazia parecer que não era nada. Ele disse que sua família tinha um jeito de fazê-lo duvidar de seu próprio julgamento, e que ele caiu nesse padrão com essa situação também. Ficamos ali conversando por quase 2 horas sobre tudo, sobre como a família dele funcionava, como a mãe dele manipulava as pessoas com culpa, como a Tammy controlava a narrativa em cada reunião sendo barulhenta e confiante enquanto eu ficava quieta para evitar conflitos, e como a Brooke aprendeu a ser cruel porque a Tammy nunca a impediu e às vezes até a incentivava. Conversamos sobre o que deveríamos fazer agora e como lidar com a pressão da família dele. Meu marido finalmente disse que concordava com minha decisão de dizer não sobre os cenários, que ligaria para a mãe dele e diria que não mudaríamos de ideia, e que me apoiaria mesmo que isso significasse lidar com familiares zangados por um tempo. Senti um alívio me invadir,
porque era a primeira vez que ele estava verdadeiramente do meu lado sobre esse assunto. Decidimos que apresentaríamos uma frente unida e não deixaríamos ninguém nos culpar ou manipular para ceder. Na manhã seguinte, eu estava na cozinha fazendo café quando a Rosie desceu as escadas mais cedo do que o normal. Caminhou até o balcão e olhou para mim com uma expressão séria, perguntando diretamente se a tia Tammy queria que ela pintasse algo para a equipe de dança da Brooke. Fiquei surpresa porque pensei que ela estivesse no quarto durante a maior parte do telefonema. Perguntei como ela sabia disso, e ela disse que ouviu mais da conversa do que eu percebi. Que saiu do quarto para me perguntar algo, e me ouviu falando sobre pinturas, cenários e a apresentação de dança da Brooke, e juntou as peças rapidamente. Servi meu café e sentei. À mesa da cozinha com ela, disse que sim, era sobre isso que a tia Tammy tinha ligado. Expliquei que a equipe de dança precisava de alguém para pintar cenários personalizados, e que a Tammy pensou na Rosie porque sabia que ela gostava de desenhar. A Rosie assentiu e ficou quieta por 1 minuto. Então disse que estava feliz por eu ter dito não, que não queria ajudar a Brooke depois de tudo o que aconteceu ao longo dos anos. Sua voz estava calma e prática, como se ela já tivesse pensado sobre isso. Então ela disse algo que fez meu peito doer. Disse que costumava pensar que talvez merecesse o tratamento maldoso porque era estranha, chata ou não era boa em coisas normais como dança e esportes. E pensava que se fosse mais parecida com a Brooke, então a Brooke seria mais legal com ela. Mas disse que agora entendia que a Brooke era apenas uma valentona. E nunca foi sobre nada que a Rosie fez de errado. Estendi a mão sobre a mesa e segurei a mão dela. Disse que nada daquilo jamais foi culpa dela e que ser diferente da Brooke não era uma coisa ruim. Disse que os valentões implicam com as pessoas por causa de seus próprios problemas e inseguranças, não porque seus alvos merecem. Conversamos por muito tempo sobre valentões, por que as pessoas fazem isso e como se defender. Eu disse que estava orgulhosa dela por reconhecer que o comportamento da Brooke estava errado e que ela não precisava aceitar ser tratada mal, só porque alguém era da família. A Rosie parecia mais leve depois daquela conversa, como se algo pesado tivesse sido tirado de seus ombros. Ela voltou para o quarto e desceu alguns minutos depois, carregando seu caderno de esboços atual, sentou-se ao meu lado no sofá e o abriu para me mostrar no que estava trabalhando. Olhei para as páginas e senti minha respiração falhar um pouco. Os desenhos eram incríveis para uma garota de 13 anos. Ela havia criado toda uma série de paisagens de fantasia com castelos detalhados que tinham torres, bandeiras e alvenaria intrincada. Florestas mágicas com árvores retorcidas, caminhos ocultos e pequenas criaturas espiando por trás de cogumelos. Cada desenho tinha tanto detalhe, imaginação e habilidade. Perguntei há quanto tempo ela trabalhava naquilo e ela disse alguns meses. Que gostava de criar mundos inteiros onde podia decidir como tudo parecia e o que acontecia na história. Olhei para minha filha sentada ali com seu caderno de esboços e percebi que ela tinha um talento real que merecia ser desenvolvido e incentivado. Perguntei se ela gostaria de ter aulas de arte, mas com um professor de verdade que pudesse ajudá-la a melhorar suas habilidades. O rosto dela se iluminou de emoção. Ela perguntou se eu estava falando sério, e eu disse absolutamente, que procuraria programas no centro comunitário e veria se havia estúdios de arte locais que oferecessem aulas para crianças da idade dela. Ela me abraçou forte e disse que seria incrível. Fiz uma nota mental para começar a pesquisar opções naquele mesmo dia. Passei o resto do dia procurando programas de arte na área. O centro comunitário tinha uma aula nas manhãs de sábado, focada em diferentes técnicas de pintura, e havia também um estúdio privado no centro que oferecia aulas individuais, mas eram caras. Marquei alguns sites para mostrar a Rosie mais tarde, e fiz anotações sobre custos e horários. Meu marido chegou mais cedo do trabalho e perguntou como foi meu dia. Contei a ele sobre a conversa com a Rosie e como prometi procurar aulas de arte. Ele sorriu, disse que parecia ótimo e perguntou se eu tinha encontrado algo bom. Mostrei a ele o programa do centro comunitário e ele concordou que parecia perfeito para o nível de habilidade dela. Estávamos sentados à mesa da cozinha olhando o site juntos quando a campainha tocou. Eu não esperava ninguém e meu marido também pareceu confuso. Ele foi atender enquanto eu ficava na cozinha. Ouvi a voz da minha sogra na entrada e meu estômago despencou. Ela entrou na cozinha atrás do meu marido parecendo determinada e séria. Sentou-se à mesa sem ser convidada. Cruzou as mãos na frente dela e disse que precisávamos conversar sobre a situação com a Tammy e a equipe de dança. Perguntei o que havia para conversar, já que eu já tinha dado minha resposta. A Tammy. Minha sogra disse que a Tammy ligou para ela chorando e chateada porque a equipe contava em encontrar um artista. E o tempo estava acabando, dizendo que a Tammy estava fora de si, de preocupação e não sabia o que fazer. Olhei para ela calmamente e disse que isso era lamentável, mas não era problema nosso para resolver. O rosto da minha sogra ficou tenso e ela disse que eu estava sendo irracional, guardando rancor por briguinhas infantis que aconteceram anos atrás, e ensinando a Rosie a ser mesquinha e implacável em vez de mostrar como ser superior. Senti minha raiva aumentar, mas mantive a voz firme, dizendo que proteger minha filha de alguém que a machucou repetidamente não era ser mesquinha. Meu marido falou e disse que a intimidação era séria e durou anos, e que não colocaríamos a Rosie em uma posição onde ela tivesse que ajudar a pessoa que a fez chorar em todas as reuniões familiares. Minha sogra pareceu chocada que o filho estivesse do meu lado, encarou-o por um longo momento e depois disse que o criou melhor do que para deixar a esposa colocá-lo contra a própria família, que a família deveria ficar unida não importa o quê, e que estávamos colocando nosso orgulho acima do que era certo. O rosto do meu marido ficou vermelho, e ele disse que não era sobre orgulho, era sobre proteger.
Nossa filha de alguém que a tratava mal enquanto todos os outros assistiam e não faziam nada. A conversa ficou mais alta e acalorada. Minha sogra disse que estávamos sendo dramáticos e fazendo tempestade em copo d'água com o comportamento normal de criança. Perguntei se ela achava normal rasgar a obra de arte de outra criança ou esconder ovos de Páscoa para uma criança chorar. Ela disse que crianças são más às vezes, e a Rosie precisava aprender a lidar com isso. Eu disse que a Rosie não deveria ter que lidar com o abuso de familiares que deveriam se importar com ela. Minha sogra levantou-se rápido, arrastando a cadeira no chão, disse que iríamos nos arrepender disso, e que estávamos destruindo a família por nada. Ela saiu sem dizer adeus e bateu a porta, da frente com força suficiente para tremer as paredes. Meu marido e eu ficamos em silêncio por 1 minuto depois que ela saiu. Ele estendeu a mão sobre a mesa, segurou a minha e disse que sentia muito por não ter enfrentado a família antes. Apertei a mão dele e disse que estava orgulhosa dele por se posicionar agora. Ouvimos os passos da Rosie na escada e mudamos rapidamente o assunto para algo mais leve antes que ela entrasse na cozinha. Na manhã seguinte, o telefone do meu marido tocou enquanto tomávamos café da manhã. Ele olhou para a tela, disse que era o irmão dele, atendeu e foi para a sala falar em particular. Eu podia ouvir a voz dele, mas não as palavras. Ele ficou lá por quase 20 minutos, e quando voltou para a cozinha, seu rosto parecia cansado. Ele disse que o irmão queria saber o que estava acontecendo porque a Tammy estava chorando há 2 dias, e não entendia por que estávamos sendo tão cruéis e nos recusando a ajudar. Meu marido sentou-se à mesa, esfregou o rosto e disse que explicou todo o histórico de incidentes de intimidação para o irmão. Disse que houve um longo silêncio no telefone depois que ele terminou de falar, e então o irmão disse que não sabia que era tão ruim, porque a Tammy sempre dizia que as meninas apenas não se davam bem. Meu marido disse que o irmão admitiu que a Brooke podia ser difícil e que ele tinha preocupações sobre como a Tammy lidava com a disciplina. O irmão disse que falaria com a Tammy sobre tudo, mas ainda esperava que pudéssemos encontrar uma maneira de ajudar com os cenários. Meu marido disse que isso não aconteceria, e o irmão pareceu desapontado, mas disse que entendia. Fiquei aliviada que pelo menos um membro da família estava começando a ver a verdade. 2 dias depois, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Uma voz feminina disse, "Olá", e se apresentou como Lily Barlow, a diretora da equipe de dança. Ela disse que conseguiu meu número com a Tammy. Esperava que eu não me importasse com a ligação e parecia profissional, mas estressada ao explicar a situação, com os cenários, dizendo que a equipe procurava um artista há mais de 1 semana sem sorte. Ela disse que entendia que havia alguma tensão familiar, mas esperava que pudéssemos separar isso das necessidades da equipe, que pagaria a Rosie pelo trabalho e seria uma ótima oportunidade para ela mostrar seu talento, pois as outras dançarinas contavam com os cenários personalizados. Respirei fundo e disse que agradecia a ligação, mas precisava explicar algo. Disse a ela que minha filha sofria com Brooke há 3 anos em eventos familiares e que eu não colocaria a Rosie em uma posição onde ela tivesse que ajudar alguém que foi cruel com ela. A Lily ficou quieta por um momento, e depois disse que não sabia de nenhum problema entre as meninas, pois a Tammy nunca mencionou nada e sempre falou muito bem da nossa família. Quase ri disso, mas mantive a voz calma e disse a Lily que a Tammy não teria mencionado porque nunca achou que fosse um problema. A Lily perguntou se eu estaria disposta a encontrá-la pessoalmente para discutir a situação, porque ela levava tudo muito a sério. Hesitei, mas concordei em encontrá-la em uma cafeteria. No dia seguinte, cheguei à cafeteria 15 minutos mais cedo porque queria estar acomodada antes da Lily chegar. Pedi um chá e sentei em uma mesa de canto onde pudéssemos conversar em particular. A Lily entrou exatamente na hora e estava com um homem, que apresentou como seu marido Edward, dizendo que ele ajudava a coordenar a logística da equipe. Ambos pediram café, sentaram-se à minha frente, e a Lily agradeceu por eu ter ido encontrá-los, dizendo que queria entender melhor a situação antes de tomar qualquer decisão sobre a equipe. Peguei meu telefone, abri o aplicativo de notas onde mantinha minha lista de incidentes, virei a tela para eles e deixei que lessem. A expressão da Lily mudou enquanto ela rolava a tela para baixo. O Edward se inclinou para ver, e suas sobrancelhas se ergueram. Havia 17 entradas com datas de 3 anos atrás, cada uma descrevendo o que a Brooke fez e como a Tammy reagiu. A Lily olhou para mim e disse que não tinha ideia de que os problemas vinham de tão longe. O Edward disse que a Tammy sempre falava sobre como as meninas eram próximas e o quanto gostavam do tempo em família juntas. Quase ri disso, mas mantive meu rosto neutro. A Lily voltou ao topo da lista, relendo algumas das entradas anteriores, e disse que notou um comportamento preocupante da Brooke com outros membros da equipe. Mas a Tammy sempre tinha uma explicação. Disse que a mãe de uma menina reclamou que a Brooke fez a filha chorar durante o treino, mas a Tammy disse que a menina era muito sensível. O Edward disse que outros pais mencionaram coisas semelhantes, mas ninguém queria causar problemas porque a Tammy era muito envolvida com a equipe, e a Brooke era a melhor dançarina. Perguntei se eles estavam dizendo que outras crianças também foram machucadas pela Brooke. A Lily assentiu. Disse que estava começando a ver um padrão que deveria ter notado antes e perguntou se houve incidentes especificamente no treino de dança. Eu disse que não saberia porque a Rosie não estava na equipe e evitávamos ir às apresentações da Brooke. A Lily anotou algo. Em um pequeno caderno, disse que falaria com outros pais em particular e investigaria isso com mais cuidado. O Edward disse que a equipe tinha um código de conduta, mas não o estavam aplicando, com rigor suficiente. A Lily me agradeceu novamente por ser honesta e disse que levava a intimidação muito a sério
sério. Terminamos nosso café e saí sentindo que talvez alguém com autoridade estivesse finalmente ouvindo. 2 dias depois, meu telefone tocou enquanto eu guardava livros na biblioteca. Vi o nome da Tammy na tela e meu estômago apertou. Fui para o escritório, nos fundos, para atender, e a Tammy começou a gritar antes mesmo de eu dizer alô, dizendo que eu agi pelas costas dela para envenenar a diretora da equipe de dança contra a Brooke. Que a Lily estava ligando para outros pais e fazendo perguntas sobre a filha dela, e que eu estava tentando arruinar a reputação da Brooke porque tinha inveja de ela ser talentosa e popular. Deixei ela falar até perder o fôlego, então disse muito calmamente que a Lily me ligou primeiro, não o contrário, e que eu simplesmente disse a verdade sobre o que estava acontecendo há 3 anos. A voz da Tammy ficou ainda mais alta, dizendo que eu estava arruinando a reputação da Brooke por nada, que eu era uma pessoa vingativa que não conseguia superar conflitos infantis menores, e que outros pais agora olhavam para a Brooke de forma diferente, e algumas meninas da equipe estavam sendo frias com ela. Senti uma pequena satisfação ao ouvir isso, mas não deixei transparecer, na minha voz. A Tammy exigiu que eu ligasse para a Lily imediatamente e dissesse que exagerei tudo, que eu precisava consertar a bagunça que criei. Eu disse não, e que se a reputação da Brooke estava sofrendo, era por causa do comportamento dela nos últimos 3 anos. Não porque eu fui honesta sobre isso. A Tammy começou a chorar e disse que eu estava destruindo a vida da filha dela. Eu disse que ela deveria ter pensado nisso antes de assistir a Brooke intimidar a Rosie em todas as reuniões familiares e não fazer nada para impedir. Desliguei antes que ela pudesse responder. Naquela noite, minha sogra ligou para o meu marido e disse que precisávamos ter uma reunião de família na casa dela, que esse conflito estava separando a família e todos precisavam sentar e resolver. Meu marido perguntou se eu queria ir e eu disse que não sabia. Conversamos sobre isso por mais de 1 hora e ele disse: talvez devêssemos encarar isso diretamente em vez de evitar. Concordei, mas disse que ele precisava me apoiar dessa vez, e ele prometeu que faria. Dirigimos até a casa da mãe dele no sábado à tarde. A Tammy e o marido já estavam sentados na sala. Quando chegamos, os olhos da Tammy estavam vermelhos como se ela estivesse chorando, e o marido parecia desconfortável. Minha sogra veio da cozinha, pediu que todos se sentassem e disse que éramos família, e precisávamos encontrar um caminho para superar esse conflito, que guardar rancor e recusar o perdão não era como as famílias deveriam agir. Fiquei quieta, esperando para ver onde isso ia dar. Minha sogra disse que precisávamos deixar o passado para trás e seguir em frente juntos, olhando diretamente para mim quando disse isso. Respirei fundo e disse que estava disposta a seguir em frente, mas isso exigia que todos reconhecessem o que realmente aconteceu em vez de fingir que não foi nada. A Tammy soltou uma risada curta. Disse que eu estava sendo dramática, que as crianças se provocam o tempo todo e que eu estava fazendo um grande caso de um comportamento infantil normal. Peguei meu telefone e abri o aplicativo de notas onde mantinha a lista, há 3 anos. Meu marido se inclinou para a frente e começou a ler incidentes específicos em voz alta. Descreveu o dia de ação de graças quando a Brooke rasgou o desenho da Rosie e jogou os pedaços no lixo. Mencionou a caça aos ovos de Páscoa, onde a Brooke escondeu todos os ovos antes que a Rosie pudesse encontrar algum, e riu quando ela chorou. Falou sobre as festas de aniversário, onde a Brooke sussurrava coisas para outras crianças que as faziam evitar a Rosie. A voz dele permaneceu calma, mas eu podia ouvir a raiva por baixo. O irmão dele se mexeu na cadeira, olhou para a Tammy com uma expressão confusa e perguntou diretamente se aquelas coisas realmente aconteceram da maneira que estávamos descrevendo. O rosto da Tammy ficou tenso. Ela cruzou os braços e disse que a Brooke às vezes não incluía a Rosie nas atividades, mas que isso era apenas comportamento normal de criança, dizendo que eu estava exagerando tudo e fazendo parecer pior do que realmente era, que as crianças excluem umas às outras o tempo todo, e isso não significava nada sério. Olhei diretamente para ela e perguntou se ela achava que rasgar a obra de arte de outra criança era um comportamento normal. A sala ficou completamente silenciosa. Minha sogra parou de se mover e o irmão do meu marido encarou a Tammy. O rosto da Tammy ficou vermelho vivo. Ela olhou para as mãos e disse que a Brooke estava apenas frustrada naquele dia e não quis dizer nada com isso, que a Rosie era muito sensível sobre um desenho que nem era tão bom assim, e que se a Rosie não fosse tão emotiva com cada coisinha, nada disso seria um problema. Levantei-me do sofá, sentindo meu corpo todo tremer, e disse que chamar a arte da minha filha de sem sentido e dizer que ela era muito sensível era exatamente o problema, que estava claro que nada havia mudado, e que a Tammy ainda não achava que a Brooke fez algo errado. Disse que estávamos indo embora, porque aquela conversa não levaria a lugar nenhum. Meu marido levantou-se ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e ambos nos viramos para a porta. Minha sogra saltou da cadeira e implorou para que ficássemos, dizendo que estávamos separando a família por algo que aconteceu anos atrás, que as famílias devem perdoar umas às outras e superar conflitos, e que precisávamos pensar no que isso estava fazendo com todos. Virei-me e disse a ela que não se tratava de um incidente de anos atrás, mas de um padrão de crueldade que durou 3 anos enquanto todos assistiam e não faziam nada, e que ninguém queria resolver isso antes e ainda não queriam resolver agora. Meu cunhado falou de repente em voz baixa, dizendo que talvez a Brooke precisasse enfrentar algumas consequências reais por seu comportamento, que ele estava preocupado com coisas que ouvia da escola da Brooke também, e que outros pais mencionaram preocupações sobre como a Brooke tratava suas filhas. A Tammy virou a cabeça rapidamente, encarou o marido como se ele tivesse acabado de traí-la e começou a discutir com ele em voz alta, dizendo que ele deveria estar do lado dela, e que estava fazendo a Brooke parecer um monstro quando ela era apenas uma criança normal. Ele disse que amava a Brooke, mas não podia mais ignorar os problemas. A reunião familiar desmoronou. Depois disso, a Tammy levantou-se, pegou a bolsa e saiu tempestuosamente da casa. O marido a seguiu, mas pude ouvi-los
discutindo na entrada da garagem. Minha sogra sentou no sofá e começou a chorar, dizendo que a família estava destruída e que era tudo culpa minha. Meu marido disse a ela que isso não era justo e que tentamos resolver isso por anos. Saímos enquanto ela ainda chorava. O caminho para casa foi silencioso. Meu marido estendeu a mão e segurou a minha. Ambos nos sentíamos completamente drenados, mas eu sabia que tínhamos feito a coisa certa, ao finalmente defender a Rosie. 2 semanas se passaram e ouvi através de fofocas da família que a equipe de dança encontrou outro artista que concordou em fazer os cenários às pressas. A apresentação aconteceu em um sábado à tarde no Festival de Artes do Condado. Eu não fui, mas minha sogra foi e contou ao meu marido mais tarde que a apresentação da Brooke correu bem. E a equipe foi bem no geral, mas que os cenários eram básicos e nada especiais, servindo apenas ao seu propósito. Ela disse que a Tammy parecia estressada o tempo todo e mal falava com ninguém. Fiquei aliviada por ter acabado, e a equipe ter conseguido encontrar uma solução, mas também senti satisfação por terem que se contentar com um trabalho básico apressado, em vez das pinturas detalhadas que a Rosie poderia ter criado. Alguns dias após a apresentação, recebi uma mensagem nas redes sociais de alguém chamado Aaron, que disse ser pai de alguém da equipe de dança, e queria falar comigo sobre o que aconteceu. Fiquei nervosa no início, mas concordei em responder. O Aaron disse que a Lily conversou com vários pais após nosso encontro na cafeteria, e que várias famílias confirmaram que a Brooke tinha sido má com suas filhas também. Ele disse que a filha dele foi alvo dos comentários da Brooke várias vezes, que a Brooke disse a outras meninas que elas não eram boas dançarinas, zombou de seus trajes, excluiu certas meninas de atividades em grupo e espalhou boatos sobre elas. O Aaron disse que a filha dele teve medo de dizer qualquer coisa porque a Tammy era muito envolvida com a equipe e a Brooke era a dançarina principal, então ninguém queria causar problemas. Ele disse que estava grato por eu ter falado, porque agora a equipe estava finalmente abordando a questão da intimidação, que a Lily estava levando a sério e implementando novas políticas, e me agradeceu por ser corajosa o suficiente para proteger minha filha, mesmo quando isso causou conflito familiar. Sentei-me no computador lendo a mensagem dele repetidamente, sentindo um peso sair dos meus ombros ao saber que outras famílias tinham visto o mesmo comportamento. Senti-me validada por não estar louca ou exagerando como a Tammy continuava dizendo, mas também triste que outras meninas tivessem sofrido e ninguém tivesse falado antes. Encaminhei a mensagem do Aaron para o meu marido naquela noite, e ele leu 2 vezes antes de olhar para mim, dizendo que estava orgulhoso por eu ter me mantido firme mesmo quando toda a família dele se voltou contra nós. Na manhã seguinte, meu telefone tocou enquanto eu fazia o café da manhã e vi o nome da Lily na tela. Atendi e ela foi direto ao ponto, dizendo que o conselho da equipe se reuniu na noite anterior e votou para implementar uma nova política de código de conduta que abordava especificamente o comportamento de intimidação entre os membros da equipe e incluía consequências para violações. Ela explicou que a Brooke estaria em liberdade condicional na próxima temporada e seria obrigada a participar de 3 oficinas de espírito esportivo antes de poder participar de competições. Agradeci a Lily por levar a situação a sério e ela disse que a equipe deveria ter resolvido isso antes, pedindo desculpas por não notar o padrão mais cedo e dizendo que vários pais apresentaram preocupações semelhantes após nossa conversa. Conversamos por mais alguns minutos e desliguei-me, sentindo mais leve do que em semanas. Sentei-me à mesa da cozinha e percebi que algo positivo realmente veio de todo o caos familiar. E não se beneficiaria diretamente da nova política, já que não estava na equipe, mas outras crianças seriam protegidas daqui pra frente. Pensei na filha do Aaron e nas outras meninas que tiveram medo de falar. Pelo menos agora elas tinham alguma proteção e alguém estava prestando atenção. 2 semanas se passaram e as reuniões familiares ainda eram estranhas, mas meu marido e eu nos mantivemos firmes em nossa decisão. Então, meu cunhado ligou em uma terça-feira à noite e perguntou se ele e a Tammy poderiam vir conversar. Meu marido olhou para mim com as sobrancelhas erguidas e eu balancei a cabeça. Ele disse ao irmão que não nos sentíamos confortáveis com eles vindo à nossa casa, mas poderíamos nos encontrar em algum lugar neutro. Eles concordaram em se encontrar no parque perto da escola primária no sábado de manhã. Meu marido e eu passamos os dias seguintes nos perguntando o que eles queriam dizer, e eu disse a ele que não pediria desculpas por proteger a Rosie, e ele concordou, que precisávamos nos manter firmes em nossos limites. O sábado de manhã chegou e dirigimos até o parque em silêncio. Chegamos primeiro e sentamos em um banco perto do parquinho. A Tammy e o marido chegaram 10 minutos depois e caminharam em nossa direção lentamente. Notei imediatamente que a Tammy parecia diferente. Sua postura confiante de sempre havia desaparecido e ela parecia menor, de alguma forma. Ela sentou no banco à nossa frente e o marido ficou atrás dela com a mão em seu ombro. A Tammy olhou diretamente para mim e disse que a situação da equipe de dança a forçou a olhar para o comportamento da Brooke com mais honestidade e que ela estava conversando com um terapeuta familiar nas últimas 2 semanas. Fiquei quieta e esperei que ela continuasse. A Tammy respirou fundo e disse que queria pedir desculpas por descartar minhas preocupações sobre a intimidação, admitindo que estava tão focada em tornar a Brooke perfeita que ignorou os sinais de alerta sobre seu comportamento. Ela disse que o terapeuta a ajudou a ver que ela estava vivendo através da Brooke, em vez de deixar a filha ser sua própria pessoa, explicando que pressionou a Brooke para ser a estrela porque sentia que nunca teve essa atenção quando criança. Ela disse que estava trabalhando com a Brooke agora em empatia e responsabilidade, e sua voz falhou quando falou sobre como estava com medo de ter prejudicado a filha por não ensiná-la a ser gentil. Ouvi tudo o que ela disse e senti minha raiva começar a diminuir um pouco, mas também me lembrei de todas as vezes que a Tammy foi cruel com a Rosie e como ela era boa em atuar quando lhe convinha. Eu disse a ela que apreciava o pedido de desculpas, mas precisava ser honesta que reconstruir a confiança levaria muito tempo. Disse que já a tinha ouvido fazer promessas antes
e depois a vi quebrá-las, explicando que precisava ver um comportamento mudado e consistente ao longo dos meses, não apenas palavras em uma reunião no parque. A Tammy assentiu e disse que entendia perfeitamente. Limpou os olhos com as costas da mão e perguntou se havia alguma maneira de estar disposta a se encontrar com a Brooke para que a Brooke pudesse se desculpar diretamente. Senti meu estômago apertar com o pensamento de colocar a Rosie nessa posição, mas disse a Tammy que perguntaria a Rosie, sem pressioná-la de qualquer maneira, que a decisão tinha que ser completamente da Rosie, e eu respeitaria o que ela escolhesse. A Tammy me agradeceu e disse que era justo. Conversamos por mais alguns minutos sobre logística e depois eles foram embora. Meu marido e eu ficamos no banco por um tempo depois que eles foram embora. Ele me perguntou o que eu achava, e eu disse que honestamente não sabia se a Tammy estava sendo genuína ou apenas tentando consertar sua reputação. Naquela noite, encontrei a Rosie. Em seu quarto trabalhando em um novo desenho, sentei na beira da cama dela e perguntei se poderíamos conversar sobre algo importante. Ela largou o lápis e se virou para me encarar. Expliquei que a tia Tammy queria que a Brooke se desculpasse com ela pessoalmente e perguntei como ela se sentia sobre isso. A Rosie olhou para o caderno de esboços por um longo tempo sem dizer nada. Eu disse a ela que ela não precisava decidir na hora e poderia pensar sobre isso o tempo que precisasse. Ela mexeu no canto do caderno e finalmente disse que faria isso, mas apenas se eu ficasse com ela o tempo todo, e que queria se encontrar em um lugar público onde outras pessoas estivessem por perto para se sentir segura. Prometi a ela que estaria lá e sairíamos imediatamente se ela se sentisse desconfortável. Ela assentiu e voltou ao desenho. Liguei para a Tammy no dia seguinte e disse que a Rosie concordou em se encontrar, mas deu as condições. A Tammy disse que faria o que deixasse a Rosie confortável. Marcamos de nos encontrar em um restaurante familiar na tarde do sábado seguinte. Ambos os conjuntos de pais estariam lá, mas nos sentaríamos em uma mesa, na área principal de jantar, onde a Rosie não se sentisse presa. A semana que antecedeu a reunião pareceu incrivelmente longa. Continuei verificando com a Rosie para ter certeza de que ela ainda queria ir em frente, e ela continuou dizendo que sim. O sábado finalmente chegou e dirigimos para o restaurante em silêncio. A Rosie sentou no banco de trás, mexendo nas unhas, e eu podia ver que ela estava nervosa. Entramos e encontramos a Tammy, o marido e a Brooke já sentados em uma cabine perto da janela. A Rosie agarrou minha mão quando nos aproximamos da mesa. Deslizamos para a cabine em frente a eles e mantive meu braço em volta dos ombros da Rosie. A Brooke olhou para a mesa, com o rosto vermelho. A Tammy a cutucou suavemente e a Brooke olhou para a Rosie, dizendo que sentia muito por ter sido má todas aquelas vezes. Ela disse que tinha inveja do talento artístico da Rosie e não sabia como lidar com esses sentimentos, admitindo que dizia coisas cruéis para se sentir melhor, e sabia agora que isso era errado. A Rosie sentou-se muito quieta ao meu lado e senti ela respirar fundo. Ela disse a Brooke obrigado por se desculpar, mas não disse que eram amigas agora. Ela explicou em uma voz quieta mas firme que a intimidação realmente a machucou e a fez ter medo de mostrar sua arte para qualquer pessoa por um longo tempo, dizendo que costumava amar levar seus desenhos para reuniões familiares. Mas depois que a Brooke rasgou seu desenho, ela parou de querer compartilhar qualquer coisa. Os olhos da Brooke se encheram de lágrimas e ela disse que sentia muito e desejava poder voltar atrás. Observei o rosto da Tammy mudar ao perceber o que sua filha tinha feito ao longo dos anos. Ela estendeu a mão, colocou a mão no ombro da Brooke e apertou suavemente. A Brooke limpou os olhos com as costas da mão e olhou para a mesa novamente. Eu percebi que ela se sentia mal com tudo, mas também sabia que se sentir mal era apenas o primeiro passo. A Tammy disse que estava orgulhosa da Brooke por ser honesta e assumir seus erros, e que trabalhariam juntas para garantir que esse tipo de comportamento nunca mais acontecesse. A conversa terminou depois de mais 20 minutos, e todos saímos do restaurante juntos. A Rosie ficou quieta no carro a caminho de casa, e perguntei como ela se sentia sobre o que aconteceu. Ela disse que foi bom dizer a Brooke o quanto a intimidação doeu, mas que ela ainda não confiava nela. Eu disse a ela que isso era completamente justo, e que ela não precisava ser amiga da Brooke, só porque a Brooke se desculpou. 3 dias depois, minha sogra ligou e perguntou se poderia vir conversar. Concordei. E ela apareceu naquela tarde, com uma caixa de biscoitos da padaria que a Rosie gostava. Sentamos na sala e ela pediu desculpas por não acreditar em mim quando contei sobre a intimidação, dizendo que estava tão focada em manter a família unida que ignorou problemas reais que precisavam ser corrigidos. Ela admitiu que colocou muita pressão sobre mim para simplesmente concordar com tudo, e que estava errada, ao descartar minhas preocupações com a segurança da Rosie. Apreciei o pedido de desculpas dela e disse que significava muito que ela finalmente entendesse o que estávamos enfrentando. Ela perguntou se estaríamos dispostos a ir aos jantares de família novamente, e eu disse que tentaríamos, mas precisávamos de regras claras sobre como as meninas interagiam. Ela concordou, imediatamente, e disse que garantiria que todos na família soubessem que valentões não seria mais tolerado. As reuniões familiares começaram a acontecer novamente cerca de um mês depois. As primeiras foram estranhas porque todos estavam pisando em ovos uns com os outros. A Rosie e a Brooke ficavam em lados opostos da sala e mal falavam uma com a outra, mas notei a Tammy observando a Brooke de perto
e realmente intervindo quando a Brooke fez um comentário sarcástico para outro primo. Isso era novo, e me mostrou que a Tammy estava realmente tentando mudar. Nos meses seguintes, a tensão diminuiu lentamente e as reuniões pareciam mais normais. A Rosie e a Brooke nunca foram próximas, mas podiam ficar na mesma sala sem problemas. 6 meses depois de tudo o que aconteceu, a Rosie chegou em casa da aula de arte no centro comunitário com uma fita azul. Ela ganhou o primeiro lugar na competição de arte juvenil para sua faixa etária, com uma pintura de uma floresta ao pôr do sol. A expressão em seu rosto quando me mostrou a fita fez tudo o que passamos valer a pena. Ela começou a fazer amigos em sua aula de arte, que apreciavam seu talento e entendiam por que ela amava tanto desenhar. Nossos relacionamentos familiares estavam melhores do que em anos, porque finalmente lidamos com os problemas reais, em vez de fingir que eles não existiam. Aprendi que defender minha filha era mais importante do que manter a paz, e ela aprendeu que eu sempre a apoiaria, não importa o que aconteça.